Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma dica para o exame de ordem na matéria Ética do Advogado e Estatuto da OAB. O tema aqui dessa dica vai ser Sociedade de Advogados. Você já sabe, a partir de uma questão do exame de ordem, a gente revisa um importante ponto para a sua aprovação no exame de ordem. Sem demora, vamos aqui para a tela para a gente ver qual questão vai ser objeto de análise agora nessa dica. Os advogados X de Souza e Y dos Santos requereram registro de sociedade de advogados denominada Souza, Santos e Andrade Sociedade de Advogados. Tempos depois, X de Souza vem a falecer. X de Souza bateu as botas e morreu. Mas os demais sócios decidem manter a sociedade em nome do advogado falecido. É possível isso, gente? O advogado morre e continua dando nome ao escritório? Vamos ver. Sobre a hipótese, assinale a alternativa correta. A. É possível manter o nome do sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo da sociedade. B. É possível manter o nome do sócio falecido, independentemente de previsão no ato constitutivo da sociedade. C. É vedada, absolutamente vedada, a manutenção do nome do sócio falecido na razão social da sociedade. D. É possível manter, pelo prazo máximo de 6 meses, o nome do sócio falecido. Pessoal, antes de entrar aqui no estudo do Estatuto da OAB, eu vou te dar uma frase para você não esquecer nunca. Escritório de advocacia não é mercearia. Escritório de advocacia não é mercearia. Por que eu digo isso? Porque escritório de advocacia não exerce atividade empresária, exerce atividade simples. E nessa atividade simples, por que isso é uma atividade simples? Porque é a preponderância da natureza intelectual das atividades. Você presta um serviço de advocacia, de consultoria, o que prepondera é sua mente, a sua atividade intelectual, e não o modo como você presta esse serviço, não a sua estrutura de estagiário, de computador, de internet, nada disso. O que importa é a atividade intelectual. Então, escritório de advocacia não é mercearia. Se não é mercearia, você tem regras específicas para identificar o nome dessa sociedade. Você não pode pôr nome fantasia, você tem que pôr o nome, o sobrenome, as iniciais do nome dos sócios do escritório nessa sociedade. Você não pode sair fazendo propaganda aí na televisão, na rádio, de escritório de advocacia. Você não pode misturar a atividade de advocacia com outras atividades de contador, de economista e fazer um mega escritório juntando vários ramos de conhecimento. Você não pode fazer isso. E assim vai. A gente vai ver ao longo do Estatuto da OAB várias regras que chegam à mesma conclusão. Escritório de advocacia não é mercearia. Aqui nessa questão de sociedade de advogados, é uma questão que cobre o nome aí da sociedade. Então, vamos lá, a partir do artigo 16 do Estatuto da OAB, verificar como a lei determina a fixação do nome numa sociedade de advogados. 16. Não são admitidas a registro, nem podem funcionar as sociedades de advogados que apresentem formas ou características mercantis. Escritório de advocacia não é mercearia. Também não pode adotar a denominação fantasia. Escritório não perca uma causa. Escritório você vai ganhar. Não pode nada disso. Escritório sucesso total. Não pode nada disso. Não pode também escritório que realize atividades estranhas à advocacia. Escritório e contabilidade. Escritório e economia. Que incluam sócio não inscrito como advogado. Você não pode ter um empresário como sócio. Todos os seus sócios têm que ser inscritos na OAB. E também não pode ter sócio totalmente proibido de advogar. Parágrafo 1º. A razão social, ou seja, o nome, a denominação aí que vai ser dada ao escritório, deve ter obrigatoriamente o nome de, pelo menos, um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer o de sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade
no ato constitutivo. Tranquilo aí, já matou a questão. Voltando lá, ó, X de Souza bateu as botas, mas o nome dele vai continuar no escritório. É possível? É possível sim. Então esse aqui já está fora. E é possível em qual circunstância? Desde que previsto no ato constitutivo da sociedade. A linha A é a resposta, a letra A é a resposta. É possível manter o nome do sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo da sociedade. É o que diz lá o artigo 16, parágrafo 1º do Estatuto da OAB. Aqui, parágrafo 3º, mais um dispositivo importante. É proibido o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas, nas juntas comerciais e de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia. O que é isso, professor? Aqui é o seguinte, como escritório de advocacia não é mercearia, você não pode registrar um escritório de advocacia em junta comercial, em cartório de registro civil, em nenhum desses lugares. Qualquer pessoa jurídica que tem atividade de advocacia tem que ser registrada onde? No Conselho Seccional da OAB. Não é em junta comercial, não é em cartório de registro civil. Escritório de advocacia se registra na seccional da OAB. Outros dispositivos aqui sobre sociedade de advogado. Ó, sociedade de advogado é sociedade simples. Mas, recentemente, muita atenção, em 2016, a Lei 13.247 acrescentou uma forma de se constituir sociedade de advogados. É a sociedade unipessoal de advocacia. Assim como lá no direito empresarial tem a sociedade unipessoal com responsabilidade limitada, aqui também tem a sociedade unipessoal de advocacia. Então você se formou, quer se tornar um lobo solitário e abrir um escritório sozinho, você pode, você não precisa de sócio. Existe a possibilidade hoje da sociedade unipessoal de advocacia. Quando é que ela vai adquirir personalidade jurídica? No momento do registro aprovado pela seccional da OAB em que ela tiver sede. Tanto a sociedade de advogados como a unipessoal vão ser registradas na OAB e vão adquirir personalidade jurídica com o registro aprovado na seccional da OAB em que ela tiver sede. As procurações dentro de uma sociedade devem ser outorgadas individualmente aos advogados. Quando você for fazer uma procuração no seu escritório, você tem que fazer constar o nome de todos os advogados do seu escritório e no final da procuração você coloca uma expressão assim, membros da sociedade de advogados de nome tal. Tá? Mas lá na procuração, os outorgados são os advogados dessa sociedade. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Você pode integrar 2 escritórios de advocacia? Sim, desde que eles sejam em áreas territoriais distintas. O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro de sociedade e arquivado no conselho seccional onde se instalar, ficando sócio, inclusive, o titular da sociedade unipessoal de advocacia, obrigados à inscrição suplementar. Não sei se você viu o vídeo da inscrição suplementar, mas quando você tem mais de 5 causas por ano numa outra unidade da federação, você é obrigado a fazer inscrição suplementar. Existe uma outra hipótese em que o Estatuto da OAB te obriga a fazer inscrição suplementar. Qual é essa outra hipótese? É a desse dispositivo que acabamos de ler. Quando você abre uma filial do seu escritório em outra unidade da federação, você tem que ter inscrição suplementar lá nessa outra unidade da federação. Então, com mais essa regra, a gente
vai abastecendo a nossa mochila de conhecimento e vai para a prova fera. O último dispositivo que eu queria destacar aqui é o parágrafo 7º do artigo 15. Olha só, recente dispositivo também. A sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade de advogados, independentemente das razões que motivaram tal concentração. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tinha um escritório com um sócio. Ele resolveu viajar para a Inglaterra e vai voltar só daqui a 5 anos. Você pode adquirir as cotas desse sócio e a sociedade de advogados vira sociedade unipessoal de advogados. Você concentra as cotas só em você e você fica sozinho no escritório, não tem problema. Então, com essas dicas aqui, eu encerro esse vídeo sobre sociedade de advogado. Trouxemos várias informações sobre esse tema e muita atenção para as alterações ocorridas em 2016 sobre esse tema, que, enfim, autorizou a Sociedade Unipessoal de Advogados. E lembre-se, escritório de advocacia não é mercearia. Muito obrigado pela atenção, sucesso, grande abraço.